Existe um segredo sobre os homens que nem a mídia, nem suas amigas, nem os próprios homens vão te contar. Um segredo sobre os homens que determina quando, como e por quem um homem vai se apaixonar e desejar ter um relacionamento. Nesse breve vídeo, eu vou te revelar esse segredo que está por trás de todos os relacionamentos que dão certo e ainda vou te revelar um motivo surpreendente pelo qual os homens não te pedem em namoro e o que você precisa fazer para que qualquer homem queira namorar com você. Olá, eu sou o César, coach de relacionamentos, e se alguma vez você quis entender de verdade como funciona a cabeça dos homens e o que todo homem procura nas mulheres, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Não importa se você está sozinha ou comprometida nesse momento. Aqui, agora mesmo, você vai descobrir um atalho recém-descoberto na mente masculina que vai permitir que você se conecte de verdade com qualquer homem, a ponto de fazer com que ele fique louco para ter um relacionamento com você. Você também vai aprender como uma pequena e simples mudança em você pode te fazer ver o mundo de um jeitinho diferente, que vai te revelar exatamente o que os homens estão pensando e o que eles realmente querem em uma mulher. Por sinal, eu posso tirar esse vídeo do ar a qualquer momento por motivos profissionais e econômicos. Então meu conselho é que você assista ele até o final, porque só através dele você vai poder descobrir como você pode usar em sua vida o poderoso método que eu vou te revelar, que vai te tornar muito mais atraente para os homens e que vai te dar, de uma vez por todas, a certeza de que você pode ter, quando quiser, um relacionamento incrível. Sim, eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai ficar mais claro na sua cabeça ao final desse vídeo. E você ainda terá o meu contato para poder me cobrar depois. Então, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já esteve em um relacionamento onde as coisas pareciam muito bem, mas no fundo você sentia que o seu parceiro estava distante e isso te deixava com aquela dolorosa sensação de insegurança? Ou por acaso você já tentou ter aquela conversa com seu namorado para tentar resolver as coisas entre vocês e percebeu que ele ficou frio, até mesmo irritado, só porque você queria conversar sobre o relacionamento? Você já esteve em um relacionamento com um homem que parecia incrível, mas que aos poucos foi se distanciando, mudando completamente de atitude, e antes que você pudesse ver, ele acabou te largando? Ou já sentiu que as coisas estavam indo muito bem com o seu namorado ou seu marido, e você quis fazer de tudo o que estava ao seu alcance para que o relacionamento de vocês pudesse continuar desse jeito? E se você está em um relacionamento, você alguma vez já se perguntou se ele ainda te ama, ou se ele está entediado e cansado do relacionamento de vocês? Uma última pergunta. Você já quis poder dar a certeza para algum homem de que você é a garota perfeita para ele passar o resto de sua vida? Bem, saiba então que você não está sozinha. Como um consultor de relacionamentos, eu ouço histórias parecidas com essas o tempo todo. E garanto que hoje em dia milhões de mulheres já passaram e continuam passando por situações parecidas com essas. Mas quando alguém muito próximo a mim estava no fundo do poço, precisando de ajuda, eu precisei fazer algo a respeito. Você está prestes a descobrir uma barreira invisível que existe na comunicação entre homens e mulheres e que pouquíssimas pessoas conhecem. Esta barreira tem enorme influência no sucesso ou no fracasso de um relacionamento e, por incrível que pareça, quase ninguém fala sobre isso. A boa notícia é que, se você souber vencer essa barreira, você vai poder conquistar um tipo incrível de relacionamento que a grande maioria das mulheres não consegue nem imaginar que é possível de existir. Um tipo de relacionamento que na cabeça de muitas mulheres só existe em filmes de cinema, mas que eu posso te dar a certeza de que você também pode ter na sua vida. Deixa eu te contar sobre o almoço onde tudo mudou. Como eu sou um coach de relacionamentos, eu sou muito solicitado por amigas que precisam de conselhos. Há pouco tempo atrás, eu aceitei almoçar com uma amiga muito querida que eu conhecia há muito tempo. Ela estava passando por uma situação extremamente dolorosa e que eu já tinha ouvido de várias outras mulheres. Ela conheceu um rapaz durante seu trabalho que a convidou para sair. No começo, as coisas estavam animadas e pareciam ir muito bem. Eles começaram com ligações e mensagens picantes, que logo evoluíram para encontros românticos sobre os quais ela adorava contar para as amigas. Por semanas, tudo parecia perfeito. Eles passavam um dia trocando mensagens calorosas por celular e a noite toda conversando pelo telefone. Numa noite, em um dos encontros com ele, ela já não conseguia esconder a enorme felicidade pela forma como as coisas estavam indo. E eles passaram uma maravilhosa noite romântica juntos. Nessa noite, eles até se declararam a respeito do que o futuro os guardava, e a noite terminou de forma incrível. Mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. No dia seguinte, durante a ligação de costume, de repente ele ficou muito calado. Ela nunca tinha visto ele desse jeito antes, já que ele era sempre tão animado e romântico, ainda mais depois de uma noite tão maravilhosa. Ela tentou entender o que havia de errado, mas ele só disse que estava cansado e que tinha que desligar.
Mal ela imaginava que aquilo era só o começo. No segundo dia, ela tentou ligar para ele mais uma vez, e novamente ele terminou a ligação muito mais cedo do que de costume. As mensagens que ela enviava eram raramente respondidas, e aos poucos as respostas pararam de vez. No final, ela nunca mais ouviu falar dele novamente. Ela ficou arrasada, tão arrasada que ela não quis nem falar disso para suas amigas, porque várias vezes ela havia dito para elas que ele era o cara e que tudo estava indo maravilhosamente bem. Certa noite, ela foi dormir se perguntando se ela era mesmo uma fracassada quando se tratava de relacionamentos. Começou a imaginar que talvez ela estivesse destinada a ficar solteira para sempre e nunca saber como é ter um relacionamento feliz, seguro e cheio de amor. Na manhã seguinte, ela acordou com o mesmo sentimento de medo e solidão que ela sentiu durante anos. Ela estava tão chateada e para baixo que ela nem conseguia mais ir trabalhar. Foi quando ela decidiu que era hora de me ligar. Para mim, foi muito difícil ver ela naquela situação. Havia nitidamente muita dor em sua voz. Mesmo eu, que já estava mais acostumado a ouvir histórias como aquela, o tempo todo fiquei comovido. E assim como todos os outros casos que eu já conhecia, a pior parte de tudo é que ela não fazia ideia do que ela tinha feito de errado e do porquê ele não ligava de volta. Mas naquela época eu já estava familiarizado com esse tipo de problema. Então, enquanto nós dois estávamos conversando, uma ideia me atingiu quase que como um raio. É que na semana anterior eu estava tentando entender e solucionar um problema parecido para um curso que eu estava criando para ajudar os homens. De repente, me veio uma luz. E eu percebi que ambas as questões, na verdade, tinham muito a ver uma com a outra. Tudo aquilo tinha a ver com uma força subconsciente que dirige os homens. Os homens são dirigidos por uma força subconsciente e instintiva da qual pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Então, usando um pouquinho da minha criatividade, eu rapidamente criei uma solução bem simples que eu acreditava que funcionaria para qualquer situação. A resposta estava ali, bem na minha frente, e é algo que hoje eu chamo de um método do respeito. Essa é a chave que guarda o segredo para fazer qualquer homem querer ter um relacionamento com você. Assim que eu contei para essa minha amiga sobre a revelação e a solução que eu tinha, o que levou apenas 10 minutinhos para explicar, ela se iluminou completamente. Eu não esperava que ela acreditasse em mim tão rapidamente, mas ela pareceu captar a ideia instintivamente. Ela logo soube o que ela deveria fazer de diferente e estava louca para botar o seu novo conhecimento em prática. E assim ela fez. Pouco tempo depois, a história dela teve o final que todo romance deveria ter. Hoje ela está muito feliz, namorando um homem do jeito que ela sempre quis e que a ama pelo que ela é. Isso porque hoje ela realmente entende o segredo da cabeça dele e a forma como os homens, lá no seu subconsciente, enxergam os relacionamentos e as mulheres. Infelizmente, para a enorme maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. A enorme maioria ainda não entende esse método vital. A raiz do problema vem da enorme confusão que podemos perceber em tudo quanto é lugar. Na mídia, nos programas populares de televisão, livros, revistas e centenas de blogs que ensinam para as mulheres coisas tenebrosas sobre como elas devem se comportar. Eles são os culpados. Eles estimulam o comportamento das mulheres de maneira absurdamente equivocada e não ensinam os segredos, as verdades sobre a natureza do homem que toda mulher deveria saber. Eles praticamente ensinam as mulheres a darem um tiro no próprio pé, e vocês nem percebem. Por isso, grande parte das mulheres, solteiras ou comprometidas, cometem erros que, aos poucos, acabam com as chances delas encontrarem um ótimo parceiro. Do jeito que as mulheres são educadas hoje em dia, a maioria vai acabar ou encalhada ou com um cara sem valor algum, e depois não vão entender por quê. Eu não acho que seja isso que você quer, certo? Mas a boa notícia é que, se você também comete esses erros, e muito provavelmente comete, há uma maneira simples e fácil de superar esse problema. O segredo é você ser capaz de entender os homens no nível emocional profundo e entender o que o seu comportamento e as coisas sutis que você fala afetam os homens muito mais do que você imagina. Quando você entender os homens dessa maneira, você será capaz de se conectar profundamente com qualquer homem e deixar ele louco por você. Deixa eu te explicar um pouco melhor, te revelando um fato pouco conhecido sobre os homens. Pesquisas sobre como os homens pensam revelaram que existe uma enorme diferença entre a forma que os homens e as mulheres pensam. Sim, eu sei que isso não deveria ser nenhuma novidade, mas o ponto específico sobre o qual eu estou falando aqui é algo que pouquíssimas mulheres entendem e é absolutamente crucial para você se conectar profundamente com um homem. O que eu estou falando agora é algo capaz de gerar uma sensação tão profunda e forte na mente de um homem que ele não vai conseguir nem explicar o que ele está sentindo. Algo absurdamente forte para qualquer homem.
Deixa eu te explicar mais ainda o que eu estou falando, porque é muito importante. Preste atenção. Se pudessem escolher, os homens prefeririam ser respeitados do que ser amados. Em outras palavras, homens são atraídos por mulheres que transmitem uma sensação de respeito e admiração por eles. Esse é o segredo. Agora, você provavelmente acha que tem uma visão muito clara a respeito do que isso significa. Mas muito cuidado. Essa é uma questão muito mais delicada do que você imagina. Aqui vai um exemplo de como essa é uma questão delicada. Um pesquisador quis estudar o assunto. Ele criou uma simples enquete com apenas 2 questões e pediu para que cerca de 10.300 homens respondessem. Eles tinham que escolher entre se sentir, opção A, sem amor e sozinhos no mundo, ou, opção B, desrespeitados e sem o reconhecimento das pessoas. Muitos dos homens que responderam se disseram confusos, pois não conseguiam ver qualquer diferença entre as 2 opções. Ou seja, eles viram as 2 opções como a mesma coisa. Em outras palavras, a maioria dos homens não consegue nem perceber a diferença entre ser respeitado e ser amado. Agora pense sobre as consequências disso que eu acabei de te falar. E ainda por cima, para você ficar ainda mais surpresa, 74% dos homens disseram que